Iniciamos neste momento as palestras do eixo temático, a era da inovação e do turismo digital e suas transformações, com o painel sobre diferentes tecnologias para o turismo. Convido para subir ao palco o debatedor Miron Neto e os palestrantes Marcos Rossi e Inche. Por gentileza. Bom dia. Vamos ter hoje painel com Marcos Rossi, que é o CEO e cofundador da Summit Hub, empresa dona de marcas como a Gramado Summit, Start Zero e Summit Talks. Em 2015, recebeu o reconhecimento como um dos 25 inovadores e empreendedores do ano em apontamento da Panrotas, empresa paulista líder na produção de informações para o turismo. É responsável por alavancar o empreendedorismo de base do Brasil, sendo reconhecido nos principais polos de inovação, como Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Aqui ao meu lado, o Yin Shi, que foi head de e-commerce da Xiaomi, uma gigante da internet de origem chinesa, considerada uma das startups mais valiosas do mundo, com valuation superior a 45 bilhões de dólares. Fundador da Baby.com.br, e-commerce de produtos de bebês, premiada como Startup do Ano em 2012 pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, é empreendedor e CEO da China Innovation. Começamos, então, com Marcos Rossi. Oi, bom dia, Miron, obrigado. Eu vou levantar, eu provavelmente vou quebrar todos os protocolos possíveis, mas eu não consigo imaginar um painel de inovação diferente disso. Eu vi que a maior parte das pessoas palestrou aqui no púlpito, eu pedi um headset, e eu vou precisar muito da ajuda de vocês, primeiro para a gente aquecer essa manhã fria de Gramado, e segundo para a gente falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, que é inovação. Quando me convidaram para falar, eu pensei, poxa, o que a gente vai falar sobre startup, inovação, tecnologia? E aí a minha primeira pergunta é, quantos de vocês, e real, preciso ver mãos para cima, sabem o que é uma startup? Muito bem. Para quem não sabe, startups são aquelas empresas que estão num estágio muito inicial, que têm modelos de negócios inovadores, escaláveis e que trabalham em condições de extrema incerteza. Eu já vou entrar no quesito da startup, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou o Marcos, hoje eu tenho a oportunidade de estar à frente de uma empresa chamada Summit Hub, que começou oficialmente em 2017. Também sou sócio na Rossi Zorzanello, que acaba sendo a empresa organizadora, junto com o Eduardo e com a Marta. E é muito bacana saber que a gente conseguiu criar em Gramado um dos maiores eventos de tecnologia e inovação focado em startups do país. E legal que eu não estou falando de um evento que começou há 10 anos. Eu estou falando de um evento que começou em 2017. Vocês terem uma ideia, em 2017 a gente trouxe a ideia para Gramado, e foi até assim que eu conheci o IN, de fazer o primeiro evento que desse oportunidade para aquele moleque que muitas vezes tem um código na tela de um computador em algum lugar e que não tem oportunidade de mercado. Aquele cara que chama o pai e a mãe e diz, mãe, vou inventar o próximo Facebook. E o pai e a mãe diz, não vai. E a gente acha que tem um valor muito grande nesse cara, e esse cara apresentado para o mercado de uma forma certa, ele pode de fato mudar o mundo. Então, para não ser o Marcos falando do próprio evento, eu começo falando o que a mídia especializada fala sobre a Gramado Summit, que a gente se tornou o maior evento de startups do país. Acontece aqui em Gramado, e eu queria... Marciano, o som está ligado? Eu queria mostrar para vocês o nosso vídeo da última edição do evento, que foi em agosto de 2018, aqui em Gramado, e vou deixar vocês tirarem a conclusão sobre o evento.
Estou adorando o evento, achei muito legal como conseguem juntar tanta gente. Me surpreendeu muito o número e quantas pessoas estão aqui. Tem gente muito legal que realmente transforma. Isso aqui se reflete em ações práticas que mudam a comunidade e a sociedade. Pô, é muito bacana, a galera interage. Vai sair e já está saindo muito negócio entre a galera. É incrível ver o que está sendo construído em Gramado. Para outras pessoas que se engajam, a coisa vai para frente. Se você tem uma startup e se você quer bombar seu negócio, o Gramado Summit está se tornando um hub aí. Obrigado. Então essa foi a Gramado Summit 2018. E esse é o slide que eu gosto de me exibir mesmo, tá? Porque ele, para mim, é um grande ídolo. Para quem não conhece, o José Galó é CEO da Lojas Renner. A Lojas Renner foi comandada... Esse CEO acabou de passar o bastão. Mas a Lojas Renner foi comandada por um cara que saiu aqui da Terceira Légua, de Caxias do Sul, quase colono. E hoje, a Lojas Renner, ele entrega a ela, passa o bastão, com uma avaliação superior a Macy's. Sabe aquela grande rede de varejo americana? A Renner vale mais do que a Macy's. E se isso não for inovação e disrupção, eu não sei o significado dessas palavras. E logo que acabou o evento, o José Galó me manda um e-mail e pergunta se ele poderia fazer uma contribuição para o nosso projeto de 2019. E eu falei, óbvio. Então está aqui, nas palavras do próprio José Galó, o que a Gramado Summit representa para o país. De qualquer forma, a gente foi o primeiro evento a unir José Galó com o Max da Max Milhas, Rodrigo Cartacho, CEO do Simpla, com o presidente da Randon, mostrando que a indústria ela não precisa ter medo da tecnologia. Isso vale muito para o turismo, né? Porque se a gente entrar na questão de turismo, quando a Decolar chegou no mercado, o turismo disse, meu Deus, as agências de viagem vão quebrar. Isso não é verdade. Porque 70% das startups que existem no mercado hoje brasileiro, elas trabalham para outras empresas e não para o consumidor final. Mas enfim, voltando à Gramado Summit, em 2 anos a gente deixou de ser um evento rio-grandense, a gente foi do Rio Grande do Sul ao Piauí, a gente tem a participação em sua grande maioria de CEOs, é um evento maravilhoso, que todo mundo que está circulando no evento vem para fazer negócio, a gente conseguiu alcançar todas as indústrias possíveis, como vocês podem ver, só 40% da indústria que a gente atinge é a tecnologia. É legal pra caramba saber que toda a indústria precisa se reinventar e a tecnologia é a única indústria que está presente em todas as outras indústrias. Vocês terem uma ideia, a Randon, e palavras do próprio Davi Randon, ela faz carroceria de caminhão. E ela vai continuar fazendo daqui 40, 50 anos. Ninguém vai mudar isso. Mas o que ela precisa entender? Que se ela só fizer carroceria de caminhão e nesse processo ela não aderir o conceito de startups para melhorar a finalização do seu produto, ela vai ficar atrasada, ela vai sair do mercado e o principal, quando um moleque ou uma menina genial começa a trabalhar e quer se lançar no mercado de trabalho, nos dias de hoje, ela não está pensando, vou trabalhar na Randon, vou fazer carroceria de caminhão. Não, eu quero trabalhar no Facebook, quero trabalhar no Google, eu quero trabalhar na próxima grande coisa. Então a Randon ela precisa se reinventar para continuar contratando talento e se posicionar daqui 40 anos no mercado. Eu não sei quantos aqui são do Rio Grande do Sul. Vocês lembram da Mesbla? Cadê a Mesbla? É impressionante como some muito mais rápido do que surge, né? E isso pode acontecer constantemente na era das startups. Então, quem já esteve com a gente, Randon, Avianca, Sebrae, Banrisul, Oca, SESI, Twitter, e poderia falar mais uns, enfim, infinitos nomes, startups que foram participantes com a gente, talvez o IN conheça algumas delas. O que a mídia falou da gente, e a gente não teve R$1 para fazer o projeto, R$1 para investir em mídia. E aqui eu queria fazer uma citação muito especial, antes de começar a falar alguns insights aqui. Quando eu comecei em 2017, eu tinha certeza que eu ia fazer o maior evento de tecnologia do mundo, muito porque eu era moleque, ainda sou meio moleque, mas enfim. E eu bati na porta da principal colunista de economia do Rio Grande do Sul, a Marta Esfredo. Falei, Marta, eu vou mudar o Brasil, eu vou fazer o maior evento de tecnologia do mundo, em Gramado. E a Marta, por ser uma colunista muito respeitada de economia, me disse, olha, Marcos, eu acho que tu está dando um tiro na lua. Não tem como Gramado, uma cidade que em 85% do seu PIB provém do turismo, fazer um evento de tecnologia. E aí, obviamente, aquele questionamento dela, para mim, foi um desafio. E eu não procurei mais a mídia, fiz o evento. Em 2018, o evento abriu na quarta-feira, dia 8 de agosto.
No dia 7, a gente está montando, foi aqui nesse programado, e o Flávio, nosso assessor de imprensa, me chama, cara, tu viu a coluna da Marta de terça-feira? E eu falei, não. E ela colocou, sinal que não era um tiro na lua. 1 ano depois daquela nossa conversa, Gramado Summit chega à sua 2ª edição. Mas seguindo, só para falar mais um pouquinho do Marcos, a gente aproveitou em 2018 para fazer jus ao nosso propósito. Quando me perguntam, vocês são um evento? Somos, mas a gente quer ser uma plataforma de transformação, onde qualquer pessoa, independente da sua idade, da sua raça, do seu conhecimento, possa entender métricas da nova indústria para o seu negócio. E se a Gramado Summit é isso, existe alguma maneira da gente fazer isso todos os dias? E aí a gente pegou todo o nosso time e desenvolveu uma plataforma chamada Start Zero. Eu vou mostrar um vídeo para vocês muito curto, de 1 minuto e 50 segundos, explicando o que é o Start Zero. Para vocês que estão começando agora, né, de 0 a 1. O empreendedor é a chama da vida que impacta outras vidas. Se você está aqui, eu acho que você já está pelo menos querendo entender sobre isso. A resposta é simples, que eu não consegui, né? Eu sonho um pouco grande, onde a gente chegar lá. Tecnologia é meio ou é produto? Mas é uma empresa fundamentalmente de tecnologia. Visão estratégica de negócio. Você deve estar se perguntando como faturar o seu primeiro 1 milhão. 10 hábitos das pessoas de sucesso é uma grande bobagem. E opa, ficou faltando alguma coisa. A importância de conhecer o seu público. Que legado tu queres deixar? Para além de uma empresa. Bem-vindo ao Start Zero. Aí, a gente criou uma escola de empreendedorismo, tipo Netflix, só que para empreendedores. E a gente lançou uma plataforma desenvolvida aqui em Gramado. Eu vou pedir para vocês irem passando que o meu negocinho não está mais funcionando. Com cursos, por favor. Webséries e colunas exclusivas. Tudo isso está à disposição de vocês. Se vocês quiserem entender durante o ano o que é a nova economia, o que são as startups e como vocês podem aplicar técnicas dos melhores professores do mercado, a gente criou uma plataforma que por R$ 24,90, assim como o Netflix, a gente disponibiliza cursos para vocês. O Max da Max Milhas está falando do sucesso da Max Milhas aqui. Assim como o Jonatas Abbott, da Dinamize, que é um cara aqui de Porto Alegre que fatura R$2 milhões por mês. Enfim. Mas, de qualquer forma, eu não vim aqui para falar de mim, quis só fazer uma breve apresentação, fiz um acordo com a Lu para não ter a plaquinha dos 5 minutos, ela me avisa de cantinho ali. E eu queria compartilhar com vocês como a gente pode mudar o rumo de toda uma indústria. E eu sei que é super tendencioso falar isso, mas vocês conhecem estas empresas aqui? Alguém não conhece? Alguém é de fora desse planeta? Todo mundo conhece. E é muito legal, porque quando essas empresas surgem, eu estou falando de empresas que não têm mais do que 10 anos. Mas que hoje, se uma delas fecha, a gente não sabe como o mundo vai se comportar sem elas. E muitas delas causam problemas quando elas chegam em mercados, né? Porque nós, enquanto humanos, temos uma dificuldade muito grande em aceitar a mudança. E automaticamente a gente tenta barrar essa inovação ao invés de entender e fazer melhor do outro lado. E por incrível que pareça, vocês sabiam que a terceira empresa, o WhatsApp, é um concorrente direto do Airbnb e do Uber e ninguém fala disso? O Airbnb tem um problema muito grande, que é quando eu faço uma locação de temporada uma vez, eu fico amigo do locatário. E aí eu pego o WhatsApp dele. E aí eu resolvo não usar mais a plataforma do Airbnb, porque ela é paga, e eu falo direto com o cara. Livre de comissão, bom para todos os lados. E ninguém entra nessa discussão especificamente. A gente fala, não, porque o Airbnb vai matar o hotel. Mas será que o WhatsApp não vai matar o Airbnb também? Ninguém discute. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui para falar como esses caras aplicam regras muito fáceis que podem mudar todo o rumo de uma indústria. E como vocês podem pegar os negócios de vocês e usar essas lições para realmente transformar as empresas e garantir que as empresas de vocês elas podem durar pelo menos 100 anos. Cuidado, são regras muito difíceis de serem decoradas. Todo mundo tem que ser PhD em Harvard aqui para entender. Primeira regra. Quero ver celulares anotando essa regra. A roda já foi inventada.
Vocês sabiam disso? Existe uma premissa de, pô, como é que eu vou inovar se tudo já foi inventado? E eu vou dizer para vocês, nada foi inventado, tudo foi melhorado. Não vou eu aqui mostrar que eu tenho razão nisso que eu estou falando. Eu trouxe um cara aqui para falar, não pessoalmente, adoraria conhecê-lo pessoalmente, mas o Tim Cook é CEO da Apple. Tem alguém aqui que não fala inglês? Depois daí eu posso fazer uma tradução muito rápida? Beleza. Vai ser em inglês, mas a gente conversa sobre isso. What took so long? You know, for us, it's never been about being first to anything. If you think back, we didn't have the first MP3 player. We didn't have the first smartphone. We didn't have the first tablet. There was a tablet shipping a decade before. Very few people used it. Arguably, we shipped the first modern MP3 player, the first modern smartphone, the first modern tablet, but we weren't first in any of those. And so for us, it's not about being first, it's about being the best. It's the 10. Então, Tim Cook fala o seguinte, para a Apple nunca foi sobre ser o primeiro. A Apple não inventou o smartphone, apesar de muita gente achar isso. O smartphone foi inventado por uma empresa chamada Palm, se eu não me engano, que já tinha o conceito de um telefone inteligente no bolso das pessoas. Ela não trabalhou em escala e não era uma coisa revolucionária. A Apple fez melhor. O iPod, que foi a grande ferramenta de transformação da Apple, era um MP3 player, MP4. Mas ele já tinha sido inventado, ela melhorou. Então, quando eu ouço alguém dizendo, pô, como é que eu vou concorrer com uma Decolar.com, que ela foi a primeira? Não foi a primeira, ela é só um portal de vendas feito na internet, que qualquer agência consegue fazer tão bem quanto. Ela sabe se comunicar com o cliente, usando ferramentas que estão à disposição de todos. E uma coisa que é fato no mundo das startups, aperfeiçoar é muito melhor do que criar. Quando a gente para analisar como é criar mercado, a gente nem sabe se existe demanda para mercado. Quando a gente aperfeiçoa, a gente entende a regra básica do mercado, oferta e demanda bem construída. Então cria a oferta porque já há demanda. Segunda regra, e para mim esta é a principal, onde toda organização grande quebra. Mude rápido ou morra. E aí, eu acredito que vocês conheçam alguma destas empresas ou destas imagens aqui. E eu queria muito que quem conhece alguma dessas imagens icônicas aqui falasse. Então, alguém conhece? Alguém arrisca? Pode falar bem alto. Blockbuster, locador de vídeo, quem conhece? Locador de vídeo. Eu vou começar pela Blockbuster. A Blockbuster, até 10 anos atrás, vamos colocar aí, arredondar, tudo para os 10 anos, ela dominava 99% do mercado de locação de vídeos do planeta. Eis que surgia, em meados de 97, uma empresa fundada por um cara chamado Reed Hastings, chamada Netflix. E a Netflix não tinha streaming de vídeo nenhum. A Netflix entendeu que existia um problema muito grande na locação de vídeo, que era eu me deslocar até uma locadora, escolher algo, pegar, levar para minha casa e depois ter que devolver esse vídeo. O que o Reed Hastings fez? Uma forma onde o vídeo chegasse à tua casa e por correio eu devolvesse. Com o tempo, a tecnologia chegou, a gente disponibilizou o streaming e tem essa plataforma de Netflix hoje. E o CEO da Blockbuster tem o seguinte comentário: eu não vejo a Netflix como nossos concorrentes, não precisamos mudar. Detemos 99% do mercado de aluguel de vídeo. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem assina a Netflix? Quem vai na locadora alugar vídeo? Não tenho vergonha se tem alguém. É impressionante, cara. Onde é que está aqueles 99% do mercado em 10 anos? A falta de capacidade de aceitar que a mudança existe e ela precisa ser aplicada por corporação tem que acontecer. Efeito startup, e anotem isso, é tipo um tsunami. Vem uma marolinha indicando que algo está para acontecer. E as empresas, as corporações, elas têm que enxergar essa marolinha. Dizer, cara, eu vou entrar nessa marolinha, porque senão vai vir uma onda gigante e vai me levar. E esse segundo caso é um cara que eu gosto muito, chamado Steve Ballmer. Ele foi presidente da Microsoft. Steve Ballmer, ele tem uma frase icônica, que é mais ou menos nesse vídeo aí, que ele está dizendo assim, developers, let's build computers. Porque em 2007, um cara chamado Steve Jobs trouxe um conceito de um aparelho chamado iPhone.
E ele acreditava que ele poderia ter 1% do mercado dos smartphones no mundo. E que o smartphone, em pouco tempo, representaria a indústria dos computadores. Steve Ballmer, no mesmo dia, tem essa conferência e ele dá uma entrevista dizendo: eu nunca acreditarei que o mundo da comunicação que os computadores propõem estará no bolso das pessoas custando $649. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Quem aqui usa o smartphone como o seu principal meio de comunicação em toda a sua vida digital? De novo, não precisa ter vergonha na pergunta oposta, tá? Quem ainda chega em casa e pensa assim, cara, vou assistir televisão, mas eu tenho que mandar um e-mail, eu vou ligar o meu computador. Temos algumas pessoas muito bom. Perfeito, não, é real, não é erro. Mas vocês viram a desproporcionalidade de 2007 para 2019? Se eu fizesse essa pergunta em 2007, a maior parte das pessoas diria, não, é computador. E smartphone teria um ou outro. Hoje eu vejo que ou é os dois, em sua minoria, ou todos estão no smartphone. E se a gente fizer questão de uso diário, com certeza o smartphone está mais presente na vida de vocês do que o próprio computador. Exemplo que a Microsoft, que hoje tem uma avaliação financeira de $1 trilhão, sabe quanto representa computador para ela? 3 bilhões. É muito ainda, né? Mas para uma empresa que vale 1 trilhão, é quase nada. 3 bilhões é isso aqui. Essa que eu mais gosto, assim, que eu vejo muito em corporação, e eu sempre cito o caso da Randon, assim, porque para mim a Randon é um grande exemplo positivo de como uma indústria pode se transformar. A Randon está reunindo secretárias para que elas imaginem como vai ser a profissão delas no futuro, porque eles acreditam fortemente que a profissão secretária tende a morrer, e elas precisam se reinventar. E isso está muito ligado em grande corporação. A gente chega em grandes corporações, tem escritório, secretária, salas fechadas, barará, barará, barará. Quando eu comecei na empresa, que eu comecei a fazer o processo de sessão antes da Summit, eu imaginava que este seria o meu escritório. Um dia eu vou estar na Quinta Avenida, com um escritório gigante, cheio do glamour, barará, barará. Conforme eu fui entendendo esse mercado e descobrindo o quanto eu gosto de tecnologia, eu acabei me inspirando nisso. E hoje, na Gramado Summit, eu convido muitos de vocês que tiverem a oportunidade algum dia de estar por Gramado conhecer o nosso escritório, a gente trabalha de forma extremamente horizontal. Todas as pessoas sentam juntas, todas as pessoas são tomadores de decisão. Eu não formo colaboradores, eu formo intraempreendedores. As pessoas têm a capacidade de decidir. Se eu contrato um gênio, por que eu vou dizer para o gênio o que ele tem que fazer? Se eu estou contratando uma pessoa que é inteligente, eu quero que ela me diga o que ela pode me ajudar. E este é o modelo que eu me inspiro todos os dias. E pasmem, senhoras e senhores, resiliência, a maior dica da nova geração surgiu de um filme chamado Rocky Balboa. E ele fala o seguinte, não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. Sim, é uma frase de Rocky. E é muito verdade. Eu nunca me esqueço, a minha mãe Marta Rossi, foi comigo nessa primeira onda de visitar os veículos de comunicação tradicional e falar sobre Gramado Summit. E a gente foi num veículo chamado O Amanhã, que é super, super relevante na questão de economia aqui no Rio Grande do Sul. E aí o Polidoro, que é o presidente, estava conversando comigo e com a mãe, e ele super, vamos lá, pô, que legal e tal. E eu tive que sair da sala para uma reunião e minha mãe ficou. E daí logo depois minha mãe me disse, sabe o que ele falou quando saiu da sala? Teu filho é meio maluco, né? Tu não acha que tu deveria cortar um pouquinho as asinhas dele, porque esse negócio de Summit não vai dar certo. E eu achei incrível, porque, cara, é justamente isso. Se tu não tiver e tu barrar para qualquer não, dentro de corporações, se tiver um moleque lá, um office boy que diz, cara, eu tenho a próxima ferramenta para a gente transformar a nossa indústria, e a gente abarrar as asinhas desse cara, e ele não for resiliente, nada vai acontecer. Resiliência é real, faz parte. Vocês lembram do filme do Rock, quando ele está tentando subir as escadas? Cara, aquilo ali tem que estar na veia do empreendedor. E antes de acabar, que eu acredito que meu tempo está quase, né, Lu? 5 minutos, então. Eu queria fazer um jogo com vocês. E agora eu vou pedir muita colaboração, eu quero ouvir gritos, quero ver a galera aquecida, porque eu vou fazer uma pergunta super importante. O que cada um de vocês pensa quando vem as seguintes marcas? E não precisa levantar a mão, eu quero palavras, e não tem certo e não tem errado. Alto? Não tô. Inovação. Possibilidade. Mais alto, tem que falar alto.
pesquisa, dinheiro, objetividade, vanguarda, informação, disrupção. Vamos lá, não tô... Porra, sério, cara, vocês estão vendo o PIB do mundo aqui. Monopólio, bom, cara. Diferente do que eu normalmente ouço. O incrível disso tudo que vocês estão falando é que eu não ouvi, além do monopólio, que é uma coisa talvez boa, talvez ruim, mas eu não ouvi nenhuma palavra ruim, tá? Tipo assim, é inovação, é dinheiro, é tecnologia, é e eu apresento para vocês esta realidade. O primeiro produto se chama Newton. Sabe a história de Steve Jobs, que ele sai da Apple porque em algum momento da vida ele não concorda com o cara que é presidente da Apple? Foi porque esse presidente da Apple até então trouxe a ideia de um tablet chamado Newton. E ele acreditava que as pessoas em meados de 89 iriam consumir o tablet como seu principal produto. E o Steve Jobs disse que não. Ele saiu da Apple, a Apple quase quebrou por causa desse Newton. Segundo, Google Glass. O Google trouxe, acho que uns 7 anos atrás, mais ou menos, o conceito de que toda parte de tecnologia seria consumida por wearables, e seria o óculos o primeiro. E eles fizeram uma baita propaganda. Tipo, eu me lembro de uma menina que pulava de um balão e ela fazia um FaceTime com a filha dela. Era uma coisa maravilhosa. Eles só cobraram $2.500, não vendeu nada, em 6 meses eles tiveram que tirar do mercado. E o terceiro, aí eu vou pegar as pessoas que têm acima de 30 anos, assim como eu. Vocês lembram quando o Windows Vista chegou? Eu não preciso falar muita coisa porque eu estou vendo a reação. Era uma promessa de revolução do Windows XP, nós iríamos entrar na grande era, todo mundo instalou e disse, meu Deus do céu, que merda. E foi uma merda. Quase quebrou a Microsoft. Só que ela soube o quê? Usar essas regrinhas básicas que eu passei para vocês e ela se reinventou. Tanto que quando a gente pega as 3 principais empresas do mundo, ninguém lembrou de nenhum desses produtos. Eles quase quebraram, sim. A Apple, quando o Steve Jobs voltou, estava 3 meses de falência. O Google gastou muito dinheiro, tanto que o Google hoje tem uma diferenciação entre Google e Alphabet. A Alphabet é a dona do Google e é a empresa que recebe investimentos mais arriscados. O Google é uma empresa própria, mas ela pertence à Alphabet. Justamente porque o Glass tirou muito dinheiro do caixa dos investidores. E o Windows Vista, ninguém gostou. Bem-vindos ao bug do milênio, versão 2.0. Foi o Windows Vista. E a Microsoft se reinventou a partir de então. Eu queria deixar um recado final para vocês, chamado Always Beta. É o que eu aplico na minha vida todos os dias, e se eu pudesse deixar uma dica que vocês saíssem daqui e começassem a aplicar na vida de vocês, usem isso. Para quem não sabe, existem 2 estágios quando a gente está construindo um site, um software, ou enfim, qualquer produto, qualquer software de tecnologia. O estágio alfa é quando eu pego esse meu produto e eu começo a testar ele antes de lançar no mercado. E aí eu chego para a minha equipe e digo, preciso que cada um teste e me diga o que acontece de errado e como posso melhorar esse produto. O estágio beta é quando eu seleciono alguns clientes e, de forma antecipada, entrego o meu produto na mão deles e peço feedbacks. E, para mim, essa é o grande valor de uma empresa é quando ela se comporta como beta o tempo inteiro. Ela nunca está pronta. Ela está sempre num estágio de melhoramento constante e ela usa os clientes para darem o feedback e melhorar constantemente. Então, o que eu uso na Gramado Summit é, vamos ser sempre beta. Talvez a gente não entregue o melhor evento do mundo, mas nos dá espaço para o próximo ano a gente melhorar ainda mais. Então, obrigado, meu nome é Marcos, eu sou CEO da Summit Hub, e se vocês quiserem, dia 31 de julho a 2 de agosto de 2019, acontece a Gramado Summit. Obrigado. Obrigado, Marcos. Vamos ouvir agora o Yanxi falando também sobre inovação. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Meu nome é Yanxi, sou descendente chineses, gaúcho por adoção. Logo que eu cheguei, eu ficava ouvindo assim, todo mundo me chamando, tchê, tchê, tchê. Eu falei, nossa, até me acostumar, eu entendi o que era de fato. Agora já estou mais ou menos 1 ano, entendi, estou me acostumando um pouquinho. Felipe, vamos começar por um vídeo, depois eu dou sequência à palestra. Welcome to Alibaba's Flyzoo Hotel, the hotel of the future. Located in Hangzhou, China,
The Flyzoo Hotel project was led by Alibaba's online travel platform Fliggy. The hotel brings together technology and hospitality to find innovations that can empower the industry in the digital era. It all starts with the Flyzoo mobile app. From here I can book my stay, choose the floor I want, and even the direction that my room faces. And when I get to the hotel, check-in requires just a few simple steps at this kiosk. For Chinese travelers, it's even easier. They can check in via the app and go straight to their room. Flyzoo features a range of AI services to create a convenient and seamless experience for guests. For example, you can choose to use facial recognition rather than keys and key cards to access the hotel. That means everything from using the elevator to entering your room is as easy as smiling for the camera. The hotel uses the picture I took at check-in to verify it's me. The Flyzoo Hotel has 290 rooms, each with a Tmall Genie smart assistant who helps me adjust the temperature, the lights, the curtains, and the TV, all with a simple voice command. Tmall Genie also functions as my 24/7 personal butler. Tmall Genie， 我要一瓶水。好的，服务员会尽快送来饮用水。 When that bottle of water arrives, it may not be delivered by your typical hotel employee. This is the future hotel, after all. Fliggy has room service robots to do that work. I just input a passcode that was sent to me via text, and the water is mine. The robots also deliver towels and other items, and even the meals at the hotel's restaurants. If I feel like working out, the gym offers some fun digital experiences too. When it's time to check out, there are no lines and no hassle. I just pack and go. It was cool to see how Flyzoo's technology can make a hotel's services convenient and easy to use. And with hotel staff freed up from more routine tasks, they can focus on delivering a better experience to guests. I'll definitely be booking another stay soon. Bacana, certo? Agora, esqueçam tudo isso. A gente viu aqui uma parte de tecnologia. O que eu vou apresentar para vocês, muito mais uma questão de inovação tecnológica, quero que vocês pensem no ponto de vista de negócios. Acho que o Marcos comentou bastante da questão dos momentos, das rupturas, case blockbuster, sendo suplantado, sendo dominado por uma empresa como a Netflix. Muita tecnologia por trás, obviamente, mas tem muito modelo de negócio. E talvez mais do que a gente ter a capacidade de desenvolver tecnologia e investir, a gente tem que pensar como ganhar dinheiro diferente, como se relacionar com o consumidor. E acho que esse é um dos grandes cases que eu vou trazer para vocês com relação à China. Ok? Então, me apresentando rapidamente em Che, para os mais íntimos. Minha empresa se chama China Innovation. A gente faz uma ponte Brasil-China no setor de tecnologia, a gente vem trazendo muitas empresas chinesas. Eu venho de uma experiência no setor de tecnologia e internet já bem antiga, muito com o meu background de varejo e e-commerce. Okay? Se a gente pensar no último ano, principalmente no início do primeiro semestre de 2018, a gente vai ver que grande parte dos investimentos que aconteceram em inovação e tecnologia aqui não foi dos Estados Unidos. A gente sempre tem a noção que os americanos investem, depois os europeus. A gente vai pegar algumas listas, eu vou só citar os 2 primeiros nomes. Nubank, Tencent, investimento, e depois a Stone, que aqui fica um pouco apagado por causa do amarelo. Stone, acredito que muitos de vocês já devem ter visto no dia a dia, aquela maquininha de cobrança, e o Nubank, aquele cartãozinho que a gente vê sempre na mídia, na internet, e acredito que alguns de vocês até tenham, um roxinho. Ele está causando uma ruptura muito grande com o fintech, enfim. O que eu quero trazer para vocês e ilustrando aqui é que uma boa parte dos investimentos de tecnologia que vem acontecendo no Brasil e até de negócios, por exemplo, o peixe urbano, que foi talvez um dos grandes cases da fase anterior de e-commerce, foram investidos por empresas chinesas. Então, na verdade, a gente já tem uma presença super relevante, só a gente não vem percebendo isso como uma tendência. Por quê? Porque normalmente a gente vê a China nos clichês. Normalmente o clichês de imagens como esse tipo,
Aquela foto eu nunca sei se são irmãos de verdade ou um Photoshop, mas todos iguais. Enfim, comidas, trabalho infantil, nomes esquisitos, sempre vários clichês. E aqui, um pouco desse canto, bicicletas. Só que a gente agora está numa nova fase. Quem que é esse cara aqui? Talvez seja o rosto mais conhecido da China, Jack Chen. Certo? O ator, inclusive o que é interessante, ele é garoto propaganda da Embraer, na Ásia. Só que tem um outro Jack mais conhecido, esse daqui. Acho que talvez nas últimas 2 semanas ele até criou uma certa polêmica com o termo 996, que eu vou comentar um pouco para trás. Esse cara é o fundador do Alibaba, certo? O Alibaba que representa talvez essa nova fase de empreendedorismo, inovação, tecnologia que a China está inserindo e a China está tomando o seu lugar no mundo. Então, quando você pergunta para um chinês o que você acha dessa nova fase chinesa, ele vai falar, não é um crescimento, uma retomada. Durante boa parte dos últimos 2.000 anos, a China, e junto com a Índia, foram a maior economia do mundo. Só nos últimos, talvez, 500, 600 anos, Inglaterra, na Revolução Industrial, e depois os Estados Unidos. Então, agora a gente está vivendo uma fase para os chineses que é uma retomada dessa posição. E alguns fatores que estão ajudando a isso. E eu vou trazer rapidamente alguns deles, só para ilustrar também. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Tanto fatores culturais, mais do que só falar também sobre o que é tecnologia interessante, eu quero que vocês entendam o que está por trás disso. Porque a partir do momento que você entende as premissas, pode ser mais fácil executar para o seu negócio. Okay? E obviamente tem os fatores de mercado. Todo dia, quando a gente acorda aqui no Brasil, quem é empresário, não importa se você é executivo, se você é estudante, você está concorrendo, competindo com alguém. No final das contas, a gente está competindo com 200 milhões de pessoas. São 2 fotos aqui, um de uma feira de empregos e outro de um vestibular na China. Imagina você sendo um estudante no meio desse mar de pessoas, tentando entrar numa faculdade. Na China, cada um acorda competindo com 1,4 bilhão de pessoas. Então imagina o nível de estresse, de competitividade que cada chinês é submetido diariamente. Além disso, a gente tem aquela figura da Tiger Mom, que acredito que algum de vocês tenha até lido o livro, que ficou famoso uns 5 anos atrás. A pressão da família oriental, principalmente da mãe, exigindo resultados. E aí não é só uma família oriental, chinesa, amanhã é Dia das Mães, inclusive, família de muitas origens. Aqui a gente está numa região que tem ascendência europeia, das mães alemãs, enfim, tem essa carga. E aí, isso tudo se finalizando na educação. Então, alguns números aqui interessantes como referência, a quantidade de estudantes formados nesses cursos, matemática, ciência, tecnologia, enfim, são os cursos que nos ajudam a formar os profissionais que vão criar as startups, como o Marcos estava comentando, que são os programadores, aquele carinha que vai fazer o código. E alguns, obviamente, uma boa parte, talvez nem passe pelas faculdades, então esse número aqui, talvez ele tenha um viés, mas enfim, pelo menos é uma estatística que nos guie. O que é importante é essa referência. A gente sempre olha Estados Unidos e China, e Estados Unidos e Índia como grandes celeiros de formação de tecnologia. Na China está sendo formado muito mais. E outros fatores, aqui é uma coisa interessante, que poucos talvez conheçam, tem um conceito do que a gente chama de cultura maker. Cultura maker tem sendo disseminado nos últimos anos, talvez nos últimos 5 anos, que a gente pode colocar de uma forma dizendo que é muito colocar a mão na massa para desenvolver produtos de uma cultura muito simples, prototipar tudo com uma velocidade muito grande e testar, no final das contas, testando de um ambiente colaborativo. Então a gente tem o open, colaborativo, protótipos, MVP, enfim, todos os termos voltados para hardware. Esses daqui são 3 celulares, ok? Até é engraçado você olhar, cigarro, enfim, é um outro lá é taser. Esse conceito é aplicado na cultura oriental, principalmente na China, na década de 90, quando uma boa parte da fabricação das indústrias na China produziam para marcas internacionais. E era uma fase também desse início, dessa explosão do crescimento do consumo. Então algumas marcas olharam e falaram, poxa, quero começar a vender para os chineses. Tem muita gente aqui para comprar. E aí, quando eles começaram a fazer isso, perceberam que os chineses não compravam seus produtos. Esses produtos eram para os americanos, para os europeus, até para os japoneses, talvez, para os brasileiros. Por uma questão do produto foi desenvolvido para um outro mercado. Só que como a indústria estava lá e como o desenvolvimento local era muito rápido, começou a se desenvolver
um conceito que era de adaptação dos produtos. Isso trouxe uma velocidade tão grande para a criação de novas fases, novas startups, que muitas das grandes empresas chinesas atualmente, elas nasceram dessa cultura. Shanzhai significa literalmente o conceito de Robin Hood, tirar dos ricos para levar para os pobres, tirar do desenvolvido e levar para o que está emergindo. O que eu comentei anteriormente, cultura 996, 996, que é trabalhar das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, 6 dias por semana. O Jack Ma tem falado muito nisso, tem sido muito criticado. Mais do que pensar na carga horária, o horário ele é reflexo na China da mentalidade e da cultura. Talvez eles estivessem trabalhando menos. Pode ser 9, 6, 5. Mas o que é importante perceber nisso é que é o reflexo da mentalidade, do drive e daquela competição, do que eu mencionei anteriormente. Esse é um sujeito que está trabalhando, está dormindo no escritório. Isso tudo reflete no seguinte: agilidade das empresas, por exemplo. Aqui é um case de uma timeline do MSN Messenger, daquele comunicador instantâneo que existia no final da década de 90, no início dos anos 2000, na China. O quanto eles demoraram para se adaptar para o mercado local, para uma funcionalidade que os usuários chineses já pediam muito. Levaram 7 anos para colocar o comunicador, funcionalidade de conferência. Enquanto uma outra ferramenta chamada QQ, que era um comunicador chinês, ele levou muito menos tempo, entendeu o consumidor chinês e o resultado, o MSN Messenger saiu do mercado. Isso também, obviamente, tem muito a ver com os próprios consumidores. Aqui um pouquinho das referências de velocidade de adoção de tecnologia pelos consumidores, fazendo comparativo no mesmo segmento, empresa americana e empresa chinesa na China. Okay? Então a gente tem desde a Amazon competindo com aquele segundo logo, que é o e-commerce chinês do Alibaba, o Alipay, e o Apple Pay, enfim, todas essas tecnologias, só para vocês terem um pouco de perspectiva. E o resultado disso, muitas vezes, são crescimento e a formação de empresas de grande porte, do que a gente chama agora de unicórnio. O Marcos mencionou sobre as startups. Os unicórnios são aquelas startups com valor acima de $1 bilhão. E, necessariamente, startups de capital privado. Muitas vezes a gente coloca as que já abriram capital, mas as startups, os unicórnios são de capital fechado ainda. Okay? Como parâmetro aqui, nos Estados Unidos, a média de tempo que os unicórnios levaram para atingir esse status foi de 7 anos. Na China, 4 anos. E aí eu estou falando não só pelo tamanho da população. Vocês vão falar, poxa, é fácil, 1,4 bilhão de pessoas. É muito fácil criar empresas. Pensem na Índia, 1,3, 1,2 e alguma coisa. Qual que é a situação do mercado indiano? Eu vou trazer alguns fatores também. Crescimento da população da classe média, dependendo da fonte que vocês têm, são entre 200 a 400 milhões de pessoas, talvez quase 2 Brasis dentro disso, como classe média para consumindo. E aqui talvez seja o slide que mais nos aproxima da China. Ok? É um termo que a gente chama muitas vezes de leapfrog, que é o salto de tecnologia. Estados Unidos inventaram boa parte do que a gente utiliza atualmente. Celulares, pagamento via celular, e-commerce, enfim, internet. E o que aconteceu? Por exemplo, no setor do varejo, na década de 90, os chineses estavam começando o consumo. O varejo chinês era muito precário na época. Então, quando eles começaram a ganhar dinheiro, eles falaram, poxa, eu não preciso comprar nessa loja, eu não tenho fidelidade alguma com eles. E o e-commerce estava crescendo, saltaram direto. A maior parte dos chineses nunca usaram internet no computador físico, como o Marcos perguntou para a maior parte de vocês. Um fenômeno muito parecido com o que aconteceu no Brasil. Aqui a gente está numa plateia um pouco mais privilegiada, a gente tem computador em casa, notebook, enfim. Mas uma boa parte da população brasileira nunca usou internet no computador de mesa. Mesma coisa na China. Quando eles começaram a usar a internet, saltaram direto para o celular. Mais de 90% dos chineses que usam internet nunca colocaram a mão no computador. E por fim, o pagamento via celular, que muitos de vocês já devem ter ouvido. A bancarização era muito baixa e quando começaram a precisar de meios de pagamento, eles foram direto para o pagamento via celular. Então, esse salto de tecnologia é que nos aproxima. Então, quando eu falo que são muito parecidos, não necessariamente cultura, obviamente não é.
Só que o estágio de maturidade do consumidor e usuário chinês que nos aproxima. Capital de risco, isso é uma das coisas, obviamente, que a gente precisa alavancar, e nos últimos 2, 3 anos no Brasil a gente tem visto muito dinheiro, e depois o ciclo completo disso. Agora, nesse ano, no ano passado, a gente viu algumas empresas brasileiras até abrindo capital também de tecnologia, a própria Stone. Quando se abre capital, quando você investe lá na frente numa startup, começa a ter o primeiro dinheiro que o próprio fundador coloca, os investidores anjos colocam, depois outros fundos, depois, enfim, ele vai subindo no estágio, a gente chama isso de fase de crescimento, e ele abre o capital, uma boa parte desse dinheiro depois retorna para outras empresas. E, obviamente, isso não é só uma questão filantrópica. Eu vou querer ganhar mais dinheiro, eu sei que isso funciona. Ok? Mas aí você vai falar, poxa, aí, os chineses de fato inovam? Onde está tudo isso, a inovação? E aí a gente sempre pega esse parâmetro aqui, que é interessante. As 4 grandes invenções. Quem lembrar um pouco das Olimpíadas de 2008, na abertura, vocês devem ter visto, pólvora, papel, imprensa, bússola. Isso foram, de fato, grandes invenções. Aqui 2 fotos. Internet via celular e pagamento via celular. São invenções chinesas? Óbvio que não. E aí que entra o ponto mais importante e relevante que eu quero falar para vocês, é o modelo de negócio. Modelo de negócio e estratégias. Então, pensem nos seus negócios, nos seus mercados, enfim, muito mais do que eu simplesmente colocar a tecnologia. E aqui são 2 tecnologias que existem, são super populares, super comuns, mais do que simplesmente pensar em inovação, se preocupar qual que é a plataforma, qual que é a tecnologia, enfim, qual que é o servidor, qual que é o computador, pensem como que vocês vão ganhar dinheiro com isso. Isso que vai diferenciar o seu negócio. Okay? Os Estados Unidos, obviamente, ainda é a grande referência. Esse aqui é um ranking das 20 maiores empresas de tecnologia em valor de mercado. Então, são 11 americanas, que estão em azul. Provavelmente, todos os nomes vocês já conhecem. E são 9 nomes em vermelho, chineses. Talvez vocês conheçam 3 ou 4, ou 2. Por que só são 2? Porque eles são basicamente locais. São empresas que ainda estão na China. Então, imaginem quando essas empresas começarem o processo de internacionalização. Talvez esse ranking mude absurdamente. Não sei se vai ficar tudo vermelho, talvez não. Mas, pelo menos, a proporção vai mudar. E aí, um parâmetro que eu faço bastante é, por que disso? Estados Unidos, a gente olha eles como um grande polo de inovação tecnológica. Eu quero que vocês comecem a pensar em um termo da moda atualmente, que é de transformação digital. Esse gráfico aqui mostra, que é um gráfico do Boston Consulting Group, uma das consultorias de maior prestígio do mundo, o grau de penetração da internet dentro do PIB de cada um desses países. A China tem a segunda maior penetração, 6,9. E esse é um gráfico de praticamente 2 anos atrás. Os Estados Unidos a gente tem 5,4. Em números absolutos, talvez os Estados Unidos ainda seja maior. Mas em percentual, que significa o avanço, significa a adoção, a China já é mais referência. E aqui a gente pode colocar de tudo. E-commerce, celular, pagamento, compartilhamento de bicicleta, Uber, Airbnb, enfim, todo mundo aqui dentro. Ok? Então, imaginem que dentro do negócio de cada um de vocês, talvez vocês possam começar a olhar um pouco mais para a Ásia, um pouco mais para a China. Por exemplo, aqui, esse número é interessante, esse gráfico até aqui, eu sempre coloco ele de uma forma para ilustrar bem. Aqui é a quantidade de transações, volume de transações, de vendas e compras pelo celular, de pagamento pelo celular. A China gera 80 vezes o que os Estados Unidos gera anualmente. 80 vezes. Isso, uma tecnologia que muitos de vocês devem ter visto já, o QR Code, que é uma tecnologia da década no início dos anos 2000. É muito antiga já. Aqui no Brasil a gente ainda já chegou a utilizar. Não sei se vocês lembram, muitas propagandas em revistas tinham QR Code, chamava lá para um site. A China, em vez de adotar para isso, começou a usar para o meio de pagamento e deslanchou de fato. Outra parte, e-commerce. Penetração do e-commerce no mercado brasileiro. Cerca de 5% do varejo brasileiro é comércio eletrônico. Nos Estados Unidos, cerca de 15%, na China, mais de 20%. Lembrem bem desse número. E
a penetração da China no mercado internacional, quase 60% do e-commerce mundial. Okay? E aqui eu estou falando só de consumo, só de consumidores, pessoas físicas comprando. Não estou falando ainda no B2B entre empresas. Aqui também o Marcos mencionou algumas das empresas americanas que dominam, e as empresas chinesas, o BAT, Baidu, Alibaba e Tencent. Também lembrem um pouquinho desses nomes que eu vou ilustrar um pouco para frente. E aqui é a grande referência das empresas líderes internacionais. Por que eu estou falando isso? Isso tudo, talvez esse gráfico vá resumir um pouco dessa visão. Se eu perguntar para essa plateia aqui, provavelmente uma boa parte ou já comprou pelo AliExpress, ou conhece alguém que comprou, ou por algum site chinês, correto? Então, a visão que a gente tem, sempre do Alibaba, sempre do Jack Ma, é um site que eu compro coisas, produtos chineses, correto? Na verdade, se vocês virem aqui, ele é muito mais do que isso. É o que a gente chama de ecossistema. Em startups, a gente gosta muito de utilizar essa terminologia. Ecossistemas são todos as partes, os players, então as startups, as aceleradoras, fundos, enfim, todo mundo que faz parte desse mercado, interagindo e se ajudando, ou competindo também. Aqui, o próprio Alibaba, a própria empresa é um ecossistema. Eles começaram com B2B, então Alibaba.com, ele era um grande catálogo na década de 90. Você não transacionava, é como se fossem as páginas amarelas indo para o site. Era basicamente isso. Então você olhava o telefone do sujeito, mandava um e-mail e não conseguia comprar. Depois eles evoluíram. 2 sites super relevantes, Taobao e Tmall. Taobao, imaginem uma grande galeria, um grande mercado popular, onde as pessoas, todo mundo compra e todo mundo vende. A referência aqui no Brasil é o Mercado Livre. E o Tmall é como se fosse um grande shopping center de marcas. Para entrar, eu preciso provar que eu sou dono daquela marca, inclusive. Quando os chineses começaram a aumentar o poder aquisitivo, no início eles compravam no Taobao. Eu compro qualquer coisa, é barato, chega rápido, ok. Quando eles começaram a querer produtos de marca, subiram para o Tmall. O Alibaba percebeu que precisava separar aquele negócio. No Brasil, vocês conhecem algum site que faz isso? Não, nem nos Estados Unidos. Dentro da mesma empresa, começa a dividir perfis diferentes. Outros negócios aqui dentro, lá na ponta, Ele.me. Ele.me, ele é imaginem um iFood chinês. O iFood e um serviço, eu acho que ainda não tem na região em Gramado, em Porto Alegre eu sei que tem, a Rappi, aquela que faz entrega de qualquer coisa. Então você entra no aplicativo, você quer pedir comida, você quer pedir um serviço de motoboy, você quer pedir que o cara vá no banco, entregar, faz tudo. Então imaginem essa empresa como esse serviço, ok? Dentro desse negócio tem um site, aliás, uma empresa de cinema. Então a principal rede de cinema chinesa pertence ao Alibaba, o YouTube chinês pertence ao Alibaba, o Netflix chinês pertence ao Alibaba. E o principal site de turismo e de venda de passagens da China também pertence ao Alibaba. Interessante. Mas o que faz a diferença no final do dia para isso? É no meio, quando cada um dos clientes interagem com essa empresa, interage através de um login único, identificador. Então, se você comprou no AliExpress, se você comprou uma passagem no outro site, se você usou um serviço de entrega, cada momento que você interage com essa empresa, essas empresas diferentes, você usa o mesmo login. O Alibaba sabe o que você está fazendo. Isso torna essas empresas, talvez as empresas que são de fato focadas no consumidor. A gente, como empreendedor, empresário, executivo, sempre gosta de falar, poxa, eu sou focado no cliente. Certo? Mas de fato a gente nunca é. A gente sempre pensa a nossa empresa como estrutura. A gente nunca foca de fato no modelo deles. Então, quando pensamos no modelo como o Alibaba, essa empresa ela está de fato focando, porque quando ela começa a te conhecer, ela coloca outros serviços dentro desse ecossistema. E os consumidores chineses ficam sempre rodando dentro desse meio. Por isso que ele te conhece bem. E tem aquela brincadeira, o Alibaba, o Jack Ma, conhece o tamanho das roupas íntimas de todos os chineses. Por quê? Porque tem esse negócio aqui no meio, chama Alipay. Imaginem que o Alipay é um meio de pagamento que é utilizado não só dentro do Alibaba, mas em todos os concorrentes, inclusive. Isso torna o Alibaba como se fosse o Walmart, mais a Amazon,
mais a Visa, mais as empresas de cinema, mais o YouTube, enfim, todo mundo. Então, quando eu compro um produto num concorrente do Alibaba usando o Alipay, o Jack Ma sabe o que eu estou fazendo. Ok? E mais do que pensar simplesmente aqui no varejo, no e-commerce, na ponta, pensem na manufatura. Essa é uma grande transformação e essa mensagem que eu sempre dou em todos os setores é: você tem que olhar a cadeia inteira. Eu trabalho sempre no comércio eletrônico, a gente pensa na ponta, sempre pensa na ponta do relacionamento com o consumidor, só que a gente não pensa na cadeia inteira. O que está acontecendo de grande mudança lá na China é a cadeia de consumo inteira mudando, chegando ao ponto de pegar os dados dos consumidores através dessas grandes plataformas, levar para a indústria e falar: indústria, lembra desse produto que você fabricava? Esquece, não faça mais isso. Faça outras coisas, porque eu sei que as pessoas preferem isso. Talvez a analogia para vocês seja algumas grandes plataformas que capturem os dados dos turistas, dos passageiros, enfim, possam voltar e falar: sabe esse pacote que você tenta empurrar porque você vende, porque tem uma margem boa, enfim, por alguma razão estratégica? Não adianta você vender isso. Eu sei que pelo fato das pessoas estarem acessando os sites de determinada forma e eu coletando as informações disso, a gente tem que criar produtos diferentes. Isso são os insights das informações de dados. Para encerrar um pouquinho, aqui a grande pergunta: Amazon e Alibaba, poxa, qual que é a diferença entre os dois? Não é porque um está nos Estados Unidos e outro está na China. A Amazon tem um modelo de império. Acho que o Marcos também comentou sobre o Blockbuster, essas empresas. Quando uma empresa como a Amazon entra no mercado, as ações daquele setor caem. Todo mundo fala: puxa, agora ferrou, a Amazon vai competir comigo. Quando o Alibaba entra no mercado, ele colabora, ele ajuda todo mundo a aumentar o mercado. O ecossistema, uma das grandes premissas é a colaboração. Aqui uma outra empresa chinesa, a Tencent, vocês devem conhecer pelo WeChat. O WeChat é um grande comunicador, mas ele tem o WhatsApp turbinado. Imaginem, na vida de um chinês, ele passa 72 minutos por dia usando. E uma pequena parte é comunicação. Ele vai lá, pede Uber, pede a comida, tudo dentro desse aplicativo. Ok? E esse modelo aqui, só para fechar, e vocês terem em mente como estruturar esse pensamento. Então, modelo de negócio, plataforma, uso de capital como vantagem competitiva. Isso é uma coisa que as empresas chinesas estão aproveitando absurdamente, por isso que eu mencionei os IPOs. Cultura e mentalidade, velocidade de startup, o Marcos comentou bastante, e digitalização de tudo. Vocês lembram daquele número que eu comentei no início para vocês, 20%? 20% do varejo chinês é e-commerce? Muitos de vocês devem pensar: poxa, eles querem aumentar, querem ir para 30, 40, 50. Não. Talvez esses 20 já estejam no limite. Ninguém sabe, na verdade. A questão toda é digitalizar os 80. Então as pessoas vão continuar indo para os ambientes físicos, para as lojas. Enfim, poxa, você quer interagir com as pessoas. E tem lugares com alta frequência, determinada avenida, as pessoas passam todos os dias lá. O que eu vou fazer? Vou simplesmente fechar? Não. Aquele processo lá eu vou digitalizar toda aquela experiência. E uma das grandes questões que eu comentei, e vou ressaltar sempre, é a identificação. Eu preciso, algum cliente entra na minha loja, eu preciso saber quem ele é, para poder digitalizar, senão ele vira um anônimo. Ok? Então, lembrem bastante desses conceitos: plataforma, colaboração, cultura, mentalidade, velocidade, capital com vantagem competitiva, colaboração e digitalização de tudo. Ok? É isso, essa apresentação vai estar disponível também. Depois, acho que fica aqui também para a organização. Se vocês quiserem compartilhar, qualquer dúvida também, a gente vai estar à disposição. Ok? Obrigado. Obrigado, In. Eu começo perguntando agora para o Marcos Rossi, puxando um pouco mais para a área de turismo. Marcos, você que é oriundo do setor de turismo, você não acha que existe muito intermediário na cadeia? Como a tecnologia pode diminuir a intermediação, gerando mais lucro para o empresário e gerando economia para o consumidor? Legal. Isso é uma questão que eu acho muito importante até em destinos como Gramado, né? Que a gente tem ainda a cultura de tentar
reprimir algumas ações achando que aquela é a melhor solução. E aí, se a gente fosse dar em exemplos práticos, por exemplo, panfleteiro, que é uma coisa que em Gramado não é bem visto. Sabe aquele cara que vocês estão andando, vem almoçar no meu restaurante, tal, não sei o quê? A gente, tradicionalmente, na cultura brasileira, tenta reprimir, então a gente cria mais fiscalização para aquele cara, para oprimir aquele tipo de trabalho, que não é um trabalho legal, achando que é a melhor solução. E eu sou da opinião oposta, que com a tecnologia de fácil acesso como a gente tem hoje, a gente pode acabar com esse problema oferecendo tecnologia lá para a ponta, que é para o dono do restaurante, que pode se comunicar com o seu cliente antes mesmo daquele cara que te aborda na rua e te dá o panfleto. Como assim? Cara, eu estou vindo de Porto Alegre para Gramado. Eu já posso estar, de alguma forma, conectado com um possível cliente para saber que ele vai conhecer meu restaurante, conhecer meu parque, conhecer alguma coisa. E aí, quando esse turista estiver caminhando e ele for abordado por um panfleteiro, ele vai dizer, cara, não, eu já tenho tudo aqui, inclusive já tenho um restaurante pronto. E existem tecnologias para isso que eu acho muito válidas. Então, a gente não precisa gastar mais dinheiro público com fiscalização das coisas. A gente pode oferecer tecnologia para que o empresário, o empreendedor, possa lucrar mais. E o principal, que até o Wayne citou muito bem, conhecer o seu próprio cliente. Que é uma coisa que as pessoas não entendem, que esses modelos tradicionais, a gente não conhece o nosso cliente, a gente acha que a gente não conhece, mas a gente não tem dado nenhum sobre cliente. Então eu sou um dos caras que acredito que a tecnologia ela pode empoderar micro e pequenos empreendedores a vender mais e cortar intermediários que normalmente trabalham fora da lei. Não todos os intermediários, de novo, aqueles intermediários que têm algum tipo de papel que não é legislado. Pegando carona no que falou o Marcos agora, você falou em plataforma colaborativa. Hoje, por exemplo, um parque temático, ele pega o dado do visitante com e-mail, telefone e de onde ele veio. O hotel pega mais ou menos o mesmo tipo de dado e, ao fim e ao cabo, não se tem uma visão geral do turista que está visitando aquele destino. De que forma é possível fazer uma plataforma colaborativa nesse setor? Acho que o exemplo desse final que eu estava comentando, da plataforma, ela serve muito para esse setor de turismo. Que a gente, no final das contas, é um destino onde o turista, o cliente, ele vai para aquele lugar e usufrui de um monte de coisas. Normalmente, atualmente, a situação é, cada um dos players, cada um dos serviços atua de uma forma isolada e talvez alguns conheçam ou não de um grau maior ou menor. E aí o resultado é, eu posso ter um cliente com muito poder aquisitivo ou com pouco dinheiro, ele chega para um lugar, obviamente depende já do ticket, do valor, mas ele é tratado da mesma forma, porque eu não conheço ele. Então eu vou fazer uma entrega de um serviço muito parecido, que o Marcos estava comentando. Então, para poder rentabilizar melhor ele, para poder prestar um serviço adequado, eu preciso ter mais informações. E, obviamente, se o cliente ele veio pela primeira vez, eu nunca interagi, enfim, eu não tenho essas informações, como que eu faço? E aí eu faço referência ao que o Alibaba faz. Ele é um player, ele é uma empresa que integra as várias cadeias diferentes. A principal cadeia deles, obviamente, é varejo, mas imaginem isso no negócio do setor de vocês. Alguém que possa servir isso como o integrador dessas informações e compartilhar com todo mundo. Obviamente é muito difícil, se eu sou uma empresa com uma posição muito relevante, eu querer compartilhar meus dados com os outros, porque ainda a gente está numa mentalidade mais tradicional de concorrência. Se a gente começar a ter uma abertura, e talvez não seja aquela empresa que vai fazer, talvez tenha que ser uma nova startup, uma nova empresa do setor de turismo. Falar, poxa, eu vou organizar o setor, a cadeia do setor de turismo aqui de Gramado, a gente vai mandar as informações, eu vou ter alguém que vai ser neutro para fazer isso, mas com o objetivo de rentabilizar cada um dos clientes. Então, quando vem um consumidor de fora, um turista de fora, ele veio, ficou no melhor hotel, ou ficou em determinadas situações, ou o hotel sabe que ele é vegetariano, então quando ele vai no restaurante, em tese, essa informação já existe em algum lugar. Está registrado. Ou quando ele pegou o voo, agora obviamente nossas companhias não tem mais alimento vegetariano, mas poderia ter as informações se ele vem de fora. Então alguém poderia aproveitar. E cada um desses momentos são momentos não só para agradar ele, mas para rentabilizar cada vez mais. Então é aproveitar. Então quando a nossa preocupação talvez, antes de pensar em vou trazer mais turistas, vou tentar rentabilizar mais os que já vêm.
Obviamente a gente pensa, poxa, não tem muito turista estrangeiro no Brasil, enfim, não importa. Mas eles, talvez, a nossa grande pergunta é, a gente está rentabilizando ele o suficiente? Certamente não. Porque a gente poderia estar vendendo mais para cada um deles. A tua fala é perfeitamente adequada ao momento de Gramado. O empresariado reclama muito hoje da questão do poder aquisitivo do turista que está vindo, principalmente o hoteleiro. Embora nós tenhamos, nos últimos 10 anos, um crescimento da oferta de leitos da ordem de 8% ao ano, né, o que aumentou a competição, né? Eu te pergunto, de que forma a gente pode melhorar, digamos, não o poder aquisitivo, porque o poder aquisitivo se sabe, mas vender mais para esse turista? Acho que a gente volta ainda nesse modelo de eu conhecer melhor o consumidor e saber qual que é a disponibilidade dele e a disposição para ele gastar. Muitas vezes a gente não rentabiliza o suficiente porque eu não sei o que ele quer, ou não sei o que ele está disposto a gastar, investir. Eu mencionei rapidamente lá no modelo do Alibaba que eles têm 2 sites. Um é o Taobao e outro é o Tmall. Ele surgiu exatamente por isso, porque o consumidor chinês ele começou, na verdade, um movimento ao contrário. O consumidor chinês começou a ter um poder aquisitivo maior e não queria comprar mais naquele site que atendia todo mundo. Ele falou, eu estou disposto a gastar mais por uma marca que eu sei a origem, que eu sei aquele produto e até o cara está cobrando imposto, eu vou pagar sim, porque eu estou disposto a fazer isso. E surgiu o Tmall. O Tmall, ele vende mais do que o Taobao, só para vocês terem uma ideia. Ele tem um volume maior. E agora, o que é interessante na China, um novo fenômeno, o próprio Taobao, ele começou a também aumentar um pouco de patamar e tem outras empresas entrando nessa faixa. Eles estão entrando na faixa de consumidores de áreas rurais, do interior, de jovens e de idosos, que têm um poder aquisitivo um pouco mais baixo, ou são mais conservadores, enfim. Então, as empresas começam a entender, e é a questão simplesmente de segmentação, que a gente conhece tão bem, é entender... Para segmentar, eu preciso conhecer o consumidor. Antes a gente sempre pensava em grandes massas, colocava todo mundo dentro do mesmo segmento. Agora, quando o sujeito entra dentro do meu hotel, no meu restaurante, eu tenho que saber. Agora, obviamente, a gente ainda está muito distante disso. Mas o fato de eu poder começar a esse trabalho de estruturar as informações já é um grande começo. Marcos, você tem, dentro da experiência de startups, alguma que tenha feito algum case em benefício do turismo, enfim, alguma fintech, algo nesse sentido? Eu na verdade, Miron, eu acho um exemplo muito bom, mas o que eu acho que não adianta a gente falar de um case especificamente, né? Porque a gente poderia citar aqui Hotel Urbano, poderia citar uma série de empresas que surgiram, mas o que eu acho muito importante, que eu queria fazer esse gancho da tua pergunta com a resposta do IN, em relação a startups, elas colocam o consumidor em primeiro lugar. Existe uma máxima na economia que é o consumidor é quem faz a roda girar. Por mais que a minha empresa seja B2B ou B2C, quem faz a economia girar é o consumidor lá na ponta. E é por isso que as empresas, principalmente da nova geração, elas crescem muito rápido. E eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Quem gosta de pegar fila de banco? Ninguém. E por mais que tu goste do atendimento do banco, ninguém gosta da fila. As fintechs surgiram como a Nubank para resolver o problema da fila. Porque ela coloca o consumidor em primeiro lugar. Então, a grande questão que eu acho que o turismo precisa aprender é não enxergar essa nova onda de tecnologia que vem como competidores, é entender como eu posso melhorar isso. Eu sou um cara super favorável ao livre mercado. Compro brigas direto quando eu digo eu sou a favor do Uber, não que eu não seja a favor do taxista. Eu gosto que o Uber coloque o consumidor em primeiro lugar. Quero muito que o taxista coloque o consumidor em primeiro lugar. E eu acho que esse livre mercado, essa maneira de pensar, e hoje a gente tem plataformas tão benéficas para o taxista quanto tem para o Uber. E o principal, sempre existiu o carro, sempre existiu o aluguel de temporada e as empresas elas só conectaram empoderando o consumidor final. O taxista vai continuar existindo, ele vai continuar forte, só que ele tem que pensar cada vez mais no consumidor final e como entender quem é esse consumidor, que isso essas empresas de tecnologia fazem muito bem. E eu poderia citar aqui sim um case especificamente. Sou um grande fã e admirador do Hotel Urbano porque foi quem democratizou o turismo, oportunizando para que diferentes classes pudessem viajar a nível de mundo. Obrigado, Marcos. A gente vai abrir agora para perguntas
aí, tanto para o Marcos Rossi quanto para o Inti. Então, fiquem à vontade. Olá, meu nome é Joselice e minha pergunta é o seguinte: para as empresas terem acesso à informação, nós consumidores temos que liberar essa informação. E aí a questão, o grande conflito que há é a questão da sua particularidade. Então, de certa forma, eu vou estar abrindo toda a minha vida. Eu chego em Porto Alegre, e ele já sabe, digamos, o hotel já sabe que eu estou indo para Gramado, quais são as minhas meus gostos, né, o que eu quero consumir, quais experiências que eu quero ter. Então, será que eu vou ter, digamos assim, eu tenho que abrir, eu vou ter que abrir a minha vida por completo. Então, é a questão que talvez as pessoas mais velhas, né, pensem. Hoje, as pessoas mais novas estão mais abertas ao compartilhamento, né, abrir as informações, a sua vida. As pessoas que são mais velhas têm já uma ressalva, porque querem se manter a sua privacidade. E aí, como é que fica a privacidade no meio de tudo isso? Posso? Eu acho que a grande questão é que as pessoas não enxergam a vantagem em compartilhar as informações. O que é cada vez assim é muito comum. A gente vai em qualquer lugar, eles pedem para a gente fazer um cadastro enorme e você nunca viu a vantagem. Por que ele está pedindo isso? Eu lembro muito claramente um exemplo de alguns anos atrás. Tinha um e-commerce de livros que pediam o número do passaporte. Sim, para quê? Você quer saber de fato e exigir aquele número. E não era o número com a opção RG, tinha aquele número lá. E as pessoas não entendem, assim, ninguém percebe. Então, quando você começa a oferecer de fato, e acho que aí tem um ponto, quando você fornece a informação, o retorno, e aí a gratificação ou reward tem que ser quase instantâneo. Não adianta também oferecer, capturar a informação e daqui a próxima transação, quando você voltar, e aí eu te dou alguma coisa. Aí você perdeu todo esse timing. Acho que tem o retorno, a gratificação com relação a isso e a percepção. Muitas vezes a gente dá alguma coisa em torno, as pessoas não percebem. Ou demora demais. Então, acho que esse é um ponto. Com certeza, a questão de pessoas um pouco mais conservadoras, um pouco mais reservadas, ou de idade, enfim, não importa. Elas vão guardar um pouco mais informações. Mas também, de novo, elas não percebem. E aí a grande pergunta... muitas vezes a gente vê muitos vídeos na China, as pessoas sendo monitoradas, todo mundo fala, poxa, o chinês não está preocupado porque o governo ele obriga. E na verdade não é só isso, é porque as pessoas percebem o valor. Principalmente, por exemplo, a questão de reconhecimento facial. Todo mundo fala, poxa, é porque o governo está monitorando. É porque quando você chega num lugar e você pode pagar sem precisar passar cartão de crédito e nem o celular, e só reconhece seu rosto, imagina o tempo de fila que você está economizando. Eu queria fazer só um adendo. Primeiro uma pergunta. Tu tem Facebook? A privacidade acabou aí? Não, eu vou te explicar por quê. Não no sentido de compartilhamento de informação, mas o que acontece hoje, por exemplo, a maior briga do Facebook a nível de segurança é justamente com a privacidade de dados. Recentemente, a Vice, que é uma publicação muito conhecida, tornou pública um sistema que o Facebook estava utilizando, e eu não sei se vocês já em algum momento tiveram isso. Estou conversando sobre geladeira. Dá um tempinho depois, eu abro meu Facebook e está lá, geladeira da Magazine Luiza. E se tornou público que o Facebook fazia uso indevido da tua conversas, ela captava via microfone, transformava aquilo em dados e distribuía, não a tua voz, mas o contexto da conversa para seus anunciantes. Isso é público, existe uma matéria da Vice, a Vice é um veículo muito conhecido. A questão toda que o IN traz, eu acho muito importante, assim, em quem tu confia para dar teus dados. Eu, particularmente, acho que consigo confiar em empresas que realmente se preocupam com meus dados e como podem melhorar a experiência. E eu acho que o Facebook, apesar de ter toda essa visão maléfica dos dados, eu vejo alguma coisa muito boa. Eu, por exemplo, eu não quero comprar eletrodoméstico, eu não quero ficar recebendo propaganda de eletrodoméstico em casa, mas agora eu adoro viajar para a Europa e eu adoraria saber constantemente coisas relacionadas a esse meu interesse. E eu vejo duas preocupações muito grandes em startups, assim, claro, eu não vou botar minha mão no fogo por uma startup, mas os dois pilares que qualquer startup se preocupa hoje, o primeiro é comunicação com o seu cliente e a segunda é privacidade. E se eu pudesse dizer um case para
em relação à questão dos dados, tem uma startup chamada Neon Pagamentos, que é uma concorrente da Nubank, que é uma das principais startups para se preocupar com privacidade do usuário. Então, seria minha dica, assim. Mas o Facebook acabou com a tua privacidade mesmo que tu não saiba, tá? Bom dia a todos. Sou Lindomar Soares, vice-prefeito do município de Serra do Navio, no estado do Amapá. Legal. A pergunta é, nós que dependemos de tecnologia, assim como a indústria depende da energia elétrica para avançar e progredir, vocês têm uma previsão de tanto consumo de internet possa se tornar um colapso e parar todo mundo com um colapso na internet? Vocês têm essa previsão? Vocês trabalham com essa hipótese? Muito obrigado. Não. Assim como Steve Jobs tem um exemplo muito legal, que é em uma era onde a gente era mais rural, a gente via mais tratores nas ruas do que carro. Conforme a gente foi formando cidades, capitais, mais carros começaram a surgir na rua e menos tratores. Foi o exemplo que ele deu para quando ele trouxe o iPad. Isso é uma coisa que eu acho verdade. Assim, eu sou um cara que não vejo a tecnologia como inimiga, sendo bem utilizada. Eu acho que ela empodera muita gente, ela dá voz para muita gente. A gente até poderia entrar no viés político aqui. Poxa, o quão importante foi acesso à informação para a questão política no Brasil. O que eu acho só é que se uma empresa como o Google desligar hoje, o mundo para. Vocês já imaginaram na vida de vocês real o Google parando um dia? E eu tenho uma sensação de que depois que eu consumi uma tecnologia que ela é benéfica, eu não quero voltar atrás. Eu não quero voltar a uma era onde eu tenho muito menos benefícios do que a era atual. Então, eu não enxergo a tecnologia como essa grande vilã. Eu acho que quanto mais a gente aprender com ela e souber lidar com ela, a gente nunca vai voltar atrás. Oi, bom dia. Meu nome é Danilo, eu sou de Guarulhos. Queria perguntar para o Marcos, do Gramado Summit, qual é a estratégia principal que você identifica de comunicação para atrair o público? Eu vi que você visitou a imprensa, você fez bastante visita pessoal, mas o que você usa de tecnologia para fazer com que o público venha para o seu evento? Eu acho uma pergunta muito legal. Assim, a gente tem a nossa principal estratégia de vendas, por exemplo, de ingressos na Gramado Summit, é comunicação com o cliente final através de plataformas de e-mail marketing. Não é via rede social, é via e-mail marketing. E a gente consegue, claro, com o consentimento do usuário que se cadastra na Gramado Summit, a fazer um trabalho quase que pessoal com a jornada daquele cara entre o momento que ele acessou o site da Gramado Summit, me deu o e-mail dele, a gente coloca ele num funil e ele começa a receber uma série de e-mails caminhando uma jornada quase que perfeita para que ele adquira uma credencial. Então, através de dados, a gente pessoaliza a forma de se comunicar com um grande grupo. E é muito interessante, para vocês terem uma ideia, a gente manda e-mail marketing, o mesmo e-mail para toda a nossa base, em diferentes momentos. E eu coloco o meu e-mail pessoal para ver as respostas, porque se tu receber um e-mail da Gramado Summit e tu quiser te comunicar comigo, tu pode me responder. E eu, em algum momento, duvidava que as pessoas não entendessem que aquilo ali faz parte de um e-mail marketing. Sem brincadeira, cada e-mail disparado eu recebo pelo menos 50. Marcos, muito obrigado por lembrar de mim. Então, eu acho que a pessoalização da comunicação através das tecnologias é o futuro para qualquer negócio. Obrigado, Marcos. Obrigado, Inti, pelas brilhantes apresentações. Eu acho que aqui hoje tivemos algum rumo, especialmente porque eu, pessoalmente, acho que o turismo é muito conservador em relação à tecnologia. Acho que perdemos muito tempo enquanto os agentes, o trade, pensava que a tecnologia era concorrente e não é, ela é agregadora. Então, eu fico muito contente de ter recebido o Inti e o Marcos Rossi, e vamos para o intervalo e o fórum continua depois. Obrigado.